Tá ótimo. Bem, então vamos dar início, né, aos estudos de hoje, para que possamos, nesse domingo, ao final de domingo, onde tivemos nós a oportunidade de termos um dia junto com nossos familiares, onde sempre o domingo é um dia diferente, né, porque Deus ou Jesus ensinou, né, de que deveríamos guardar um dia para Ele. E, dentro do contexto do tempo, né, se criou o dia de domingo, né, e da qual preservamos até a data de hoje. Então, que esse dia de paz, de descanso, tenha nos sido muito útil, porque necessitamos sempre nós de guardarmos algum momento, além das nossas atividades diárias, profissionais, sociais, religiosas, também para nossos queridos familiares, e também reservarmos um momento para fazermos nossas reflexões do que ocorreu em nossa semana, de nossas atitudes, dos nossos pensamentos, os sentimentos que se despertaram dentro de cada um de nós, para que assim possamos nos sintonizar a Deus de uma forma muito simples, porque estamos mais relaxados, mais tranquilos, não assoberbados com a correria do dia a dia. E assim, então, traçarmos, mediante aos acertos e aos erros que nós acometemos durante a semana, novos caminhos a seguir nessa semana que está por se iniciar. Onde isso é muito importante, porque é sinal de fortalecimento e de aprendizado. E no dia de hoje estaremos tendo oportunidade também de buscarmos um pouco mais de conhecimento dentro dos princípios divinos, onde estará a nos fortalecer mediante a forma de nos portarmos diariamente, para que as pressões, para que as obsessões pelas quais assim passamos, né, até mesmo as sugestões mentais, dos quais recebemos diariamente, aleatória nossa, possa estar bem sintonizada, para que tenhamos a condição de discernirmos o que nos é útil, o que não nos é útil, e também o que é certo, o que é errado, e termos assim a possibilidade de tomarmos sempre a decisão mais correta possível, para que assim possamos fazer o bem para nós, como também fazer o bem para o nosso próximo, independente que ele esteja encarnado ou desencarnado, porque influências estaremos sempre sujeitos a recebermos e a sofrermos. Então, Pai amado, peço a vós que todas as nossas mentes e a mente de toda a humanidade possa, nesse momento, estar assim, tranquilo, para que reflitam em tudo aquilo que necessário se faça e tracem caminhos novos na sua jornada, fazendo assim com que esse planeta do qual habitamos melhore gradativamente, fazendo assim com que o ser do qual aqui habita na atualidade de hoje, tendo uma nova oportunidade de aprendizado, possa realmente adquiri-lo e fazer com que essa reencarnação seja muito útil, porque estaremos galgando um degrauzinho a mais dentro desse processo evolutivo de aprendizado e de desapego das coisas materiais, mas sim, principalmente da reconciliação para com os nossos inimigos. Então vos rogo, Pai, para que esta força interior desperte em cada ser e a tua luz tenha sempre a predominância junto a todos. Que assim seja, Pai. Que assim seja. Uma ótima noite a todos. Então vamos lá. Olha, nós estamos entrando no 32º encontro. Por isso que é importante dar um passo.
Você dá um passo, aí a coisa vai, né? Você não fica lá no ótimo. O ótimo gera paralisia, gente. Tem muita gente aí com muitas ideias maravilhosas, projetos, mas tem que dar um passo. Você vê, nós já estamos no 32º encontro. São 32 meses. Bom, lembrando, o que nós temos aqui como princípios. O nosso foco maior é na qualidade. A ideia de disciplina no horário. É importante nós termos aí vários pontos de vista. Eu vou procurar deixar mais espaço nesse sentido. Nunca tivemos problemas, mas um de cada vez deverá se pronunciar. E as diferenças de pontos de vista devem ser respeitadas. Porque nós somos semelhantes e diferentes, cada um tem uma impressão digital. Então não tem como, todo mundo igualzinho, pensando igual. Isso é estranho, né? Tentam fazer em alguns países isso, mas não conseguem, isso é impossível. Tem que respeitar aí o número de reencarnações e outros fatores que nós espíritas sabemos. Fica aqui uma homenagem a Allan Kardec, que graças a Deus trouxe o Consolador, fez com que nós ampliássemos as nossas consciências, ainda não tiramos todo o proveito que deveríamos tirar das obras de Allan Kardec, mas estamos nos esforçando. Vamos rogar a Jesus para nós tirarmos o máximo proveito. E o que é tirar o máximo proveito? É sair daqui e colocar algo em prática, fazer alguma pequena melhoria, algo a mais, algo a mais. Você quer o resultado diferente, irmão? Tem que fazer algo a mais consigo mesmo, o relacionamento com o esposo, com a esposa, com o namorado, namorada, com o amigo, no social, no espiritual, no profissional, em todas as áreas. Nós temos que fazer algo mais. Senão a gente fica aí igual ao mediano. 80% da população da Terra, Canadá, Estados Unidos, Europa, países de primeiro mundo, 80% são meia boca, mediano. Não tem outro termo. Então nós temos que fazer um esforço para estar entre esses 20%. Por que não? Nós podemos, somos filhos de Deus. E fica aí a ideia do sinaleiro. Pelo menos uma vez por dia, aplicar o tal do sinaleiro. Vermelho significa o quê? Que eu tenho que parar de fazer, não agrega mais valor, estou perdendo tempo. Tempo é a substância da vida, nós estamos desperdiçando. Fica fazendo coisas que não agregam valor, coisas inúteis. Vocês me entendem bem? O amarelo, o que eu tenho que ficar alerta? As mudanças são grandes e, de repente, a semana passada eu tinha que ficar alerta num ponto, hoje eu tenho que ficar em outro. Isso envolve aí influências do plano espiritual e aqui entre nós encarnados. E ver de que eu tenho que passar a fazer. A minha sugestão fica aí. Fazer algo a mais. Pelo menos uma caridade por dia. Peçam. Uma caridade, não importa o tamanho. Tem espírito que fala, não, essa caridade é muito pequena. Perdoar que é uma grande caridade. Esquece isso. Faça uma caridade, não importa o tamanho. Não importa. Mas fazendo uma caridade por dia, no final de 10 anos, nós teremos aí quanto? 3.650 caridades. E criam correntes de caridade. Isso sim que é disseminar o cristianismo na prática hoje. Menos conversa e mais prática. Então, vamos lá, nós estamos dando continuidade ao tratamento o livro Tratamento da Perturbação Espiritual, e eu vou inserir algumas partes do livro do Hamed, juntamente com o médium El Francisco do Espírito Santo, Imensidão dos Sentidos. Eu vou inserir algumas partes aqui, interessantíssimo. Vamos lá, olha, nós conhecemos a verdade, presta bem atenção nessa frase, porque ela alguém já falou há muito tempo atrás, né, e mesmo seus emissários também falaram, um deles, Sócrates, procure a verdade para se libertar, meu Deus do céu. Tem gente que ainda fica aí em algumas mídias que manipulam, que mentem. Acordem, gente, acordem. Busque a verdade para se libertar. Então tá lá, olha, essa frase é do Pascal. Ele diz o seguinte, olha, eu vou explicar quem que é o Pascal. Conhecemos a verdade não só pelo pensamento, pela razão, mas também pelo coração. Eu vou repetir. Conhecemos a verdade não só pela razão, pelo pensar, mas também pelo sentimento.
Então tem que ter tempo para ouvir o sentimento e a razão. O mundo ficou muito racional, por interesses diversos, mas enfim. E o Pascal diz que é desta última maneira, pelo coração, que nós conhecemos os princípios da verdade. Os princípios, o início. E é em vão você dar muito moral, eu estou falando de outras palavras, para o raciocínio, uma vez que os raciocínios não participam dos princípios. Os princípios têm a ver com o sentimento. E os povos, olha, não estou querendo complicar, mas é. E ele diz que a razão tenta combater o sentimento. Então, olha, em resumo, o que ele está querendo dizer é: conhecemos a verdade não só pela razão, mas também pelo sentimento. Guardem isso. Guardem isso. Procurem voltar para o departamento eu, se possível, no mínimo, uma vez ao dia, e procurar observar os sentimentos, os pensamentos, e equilibrando tudo isso para enxergar a verdade. Eu estou falando aqui de um tal de Blaise Pascal, francês. Ele nasceu em Clermont-Ferrand, século XVII, 1623, e desencarnou em Paris. Ele foi um matemático, escritor, físico, inventor, filósofo e teólogo. Prodígio. Pascal foi educado pelo seu pai. Você vê que ele tem indícios de que veio de Capela, eu não posso confirmar. É um dos irmãos que Jesus, lembra, que fez aquela reunião no plano espiritual, antes desses irmãos encarnarem aqui no nosso planeta. Tudo leva a crer. Os primeiros trabalhos de Pascal dizem respeito às ciências naturais. Quando eu falo ciências naturais, é estudar a física, a biologia, tudo que nós estamos vendo aí, a química, e as ciências aplicadas, que aí é quando o cientista utiliza informações para desenvolver soluções práticas no mundo real. Tudo bem? Por exemplo, engenharia de alimentos, alta tecnologia fazem parte desse mundo de ciência prática, né? Ok? Aplicada. E, em suma, ele contribuiu significativamente para os estudos dos fluidos. Quando a gente vê uma seringa, tem a ver com o estudo dele. Eu não vou entrar em detalhes, porque ele dizia que qualquer pressão que você faz em cima do fluido, essa pressão é distribuída igualmente, não é somente naquele ponto. Eu levei até para os fluidos mentais, que nós comentamos muito no meio espírita. Mas, enfim, ele contribuiu para aquele macaco hidráulico, enfim. Foi um grande pesquisador, filósofo e teólogo. E ele demonstrou, olha que interessante, grande preocupação com as questões da teologia da época, das religiões. E ele defendia que as ações, olha, presta atenção porque é muito importante, ele defendia que essas ações humanas, as nossas práticas, não são suficientes para nos salvarmos, para salvar os indivíduos. Apenas a prática não é o suficiente. Para que as pessoas se salvem, é necessária a interferência de Deus. Ele colocava isso no século XVII. Eu vou repetir, olha, não bastam as práticas. Ele dizia, nós precisamos do auxílio de Deus. Tem tudo a ver. Ele fazia defesa à religião cristã para que o maior número de pessoas pudessem alcançar o entendem-mento. Ele foi um grande divulgador. E entre elas, ele focava naqueles desconfiados da religião e os libertinos. Libertinos são aqueles que se entregam, podemos dizer, exageradamente aos prazeres do sexo. E ele fez um trabalho de disseminação nesse sentido. E o pensamento de Pascal, eu sei que no meio espírita muitas vezes não se comenta sobre esses emissários de Jesus que vieram contribuindo, mas eu estou procurando destacar aqui, nesse espaço de ciência, o pensamento dele revela uma busca pela compreensão, preste atenção, tem que se esforçar para entender, tá? Revela uma busca pela compreensão da relação do pensamento humano e a fé em Deus. Ele pesquisou muito isso, peraí, a razão humana, o pensamento e a fé em Deus. Ele pesquisou muito.
E ele diz que a razão como condição humana, o pensamento, vocês estão me entendendo tranquilo? Ele diz, olha, é importante, a razão como é uma condição humana que pretende, que é uma forma de investigar as verdades de Deus. Então ele utiliza aqui agora, olha, a razão contribuindo. E fé como confiança num caminho que não se limita apenas ao pensamento. Você vê que é uma filosofia. Ele bate aqui na tecla de nós utilizarmos, eu estou resumindo, mais o sentimento para nós entendermos esse caminho. Jesus, quando dizia, eu sou o caminho, a verdade e a vida, se nós mergulharmos, tem tudo a ver com o sentimento. E eu paro de falar um pouquinho no Pascal, mas é interessante. E ele diz, olha uma frase dele, o homem é um ser miserável, um nada do ponto de vista do infinito universo, olha, um nada, olhando para o universo, e um tudo, um nada, olha, repara bem, um tudo, é o jeitão do filósofo falar, um tudo do ponto de vista do nada. Portanto, precisa prestar atenção na fala dele. É um meio termo, em suma, o ser humano, entre o nada e o tudo. Isso era a forma que ele se comunicava. Nós somos o meio termo entre o nada e o tudo, considerando esse universo. E ele, em resumo, ele coloca um outro ponto importante. O ser humano é incapaz de atingir a verdade, de encontrar a verdade, pois a razão humana é constantemente enganada, a razão humana é constantemente enganada pela imaginação e outras potências enganadoras. Foi aqui que me chamou a atenção pesquisar Pascal. Olha bem, repara bem. Olha, o homem, o ser humano, quando eu falo homem, abraça mulheres, enfim, ele é incapaz de atingir a verdade, de encontrar a verdade para se libertar, pois a razão, o pensamento humano, é constantemente enganado. Portanto, hoje eu passei sendo enganado pela imaginação ou outras potências enganadoras. Ele não detalha o que são essas potências enganadoras, mas eu deduzi que é uma forte pressão espiritual, que é a segunda dimensão atuando. Ele já dizia isso antes de Kardec. Portanto, isso tudo leva a crer que ele realmente veio de Capela. E quais as ideias de... Tudo bem, olha, se vocês quiserem interromper, por favor. Quais as ideias de Pascal sobre Deus? Olha que ele fala. Se acreditar em Deus, eu vou falar bem devagarinho, porque o filósofo ele deixa aquela frase para ficar pensando, mas tem gente que tem preguiça de pensar, ele quer tudo mastigadinho na boquinha. Tem que parar, tem que fazer um esforço espírita, tem que estudar espírita. Ah, eu quero mastigado. Não, irmão, tem que pesquisar. Olha o que ele fala. As ideias de Pascal sobre Deus. Se acreditar em Deus, ele fala, e estiver certo, eu terei um ganho infinito, grande. Olha, eu vou repetir. Se acreditar em Deus, você acreditar em Deus, ter fé, ele estava no século XVII, gente. E você estiver certo, você vai ter um ganho infinito, grande. Você vê que aqui ele já demonstra fé em Deus. Agora, se você acreditar em Deus e estiver errado, você terá uma perda finita, uma perda, tudo bem, é uma perda pequena, enfim. Se não acreditar em Deus e estiver certo, se não acreditar em Deus e estiver certo, você vai ter um ganho pequeno também. Agora, se não acreditar em Deus, se não ter fé em Deus e estiver errado, você vai ter uma perda grande, irmão. Ele resume de uma forma muito inteligente a fé. Eu fiz questão de destacar porque é um pensamento do século XVII. Nós estamos no século XXI e a gente acaba não formulando frases como essa. E nós poderíamos. Nós temos tempo aí no meio espírita. E aí, olha, qual é a importância e o sentido da experiência religiosa para Pascal?
Para Pascal. Para Pascal, é impossível ao homem conhecer a verdade. Olha bem, olha. Tudo bem, olha. Olha bem, olha. Porque ele relaciona a experiência religiosa com a verdade. Olha. Qual a importância e o sentido da experiência religiosa para ele, para Pascal? Para ele é impossível o homem conhecer a verdade, pois esta exige o conhecimento dos dois extremos. Vamos pegar escassez e abundância, pobreza e riqueza. Quando eu li isso, eu falei, caramba, o Pascal possivelmente, ele não menciona, mas as reencarnações possibilitam isso. O rico que abusou da riqueza em vidas anteriores, não transformou a riqueza em algo útil, só em luxúria, festa, perdidinho, bichinho, bebidas, aquela coisa toda. É necessário que ele venha na pobreza conhecer outro extremo. Então, de alguma forma, as reencarnações, eu estou me deduzindo aqui em cima da fala dele, hein? Ele não fala isso. Em cima, devido às reencarnações, a gente conhece esses extremos e, consequentemente, nós nos aproximamos da verdade. Dependendo, lógico, do nosso esforço em se desenvolver no intelectual e no moral. No intelectual até que é fácil, a gente vai estudando, aprendendo, mas no moral não é fácil, porque tem que vencer o nosso orgulho e o nosso egoísmo. E para Pascal, somente em dois extremos, desculpa, para o Pascal, somente em Deus, os dois extremos se unem e convergem num círculo. Olha que interessante, é para pensar. Porém, ele diz, para conhecer Deus, o homem deve primeiro saber-se do nada, e sabendo do nada, ele torna-se tudo. Ele quis dizer, aqui eu estou traduzindo, você tem que mergulhar na humildade. É uma fala dele, e me chamou muita atenção esse pesquisador, esse irmãozinho, e aí eu deixo uma das últimas frases dele, porque eu gostei muito do Pascal, estou trazendo aqui, eu gostaria que vocês criticassem, nós vamos abrir um espaço para isso. E a frase dele que ficou conhecida como filósofo francês do século XVII é o seguinte: o coração tem razões que a razão desconhece. Eu vou repetir a frase famosíssima dele, do Pascal. O coração tem razões que a razão desconhece. Razões, o coração tem razões que o pensamento desconhece, em outras palavras. E ele diz que a imagem de Deus está impressa no coração do homem. A razão do coração é o sentimento de origem divina. Olha bem, a razão, eu sei que ele usa muito razão aí, precisa tomar cuidado, mas a razão do coração é o sentimento de origem divina, que está além de tudo que você possa pensar. Portanto, ele está destacando a importância do sentimento. Tudo bem? Está meio complicadinho aí? Pode mandar ver? Sim, pode. Dá para entender, sim, o contexto da busca de Deus. Legal. E da interpretação do certo, do errado, que aí é a nossa liberdade, né? Sim. Porque a gente pode acreditar em Deus e ter ideais diferentes. E os ideais podem ser certos ou errados, né? Porque quem tem um fanatismo acredita em Deus piamente, mas às vezes age de forma premeditada, né? E muitas das vezes intempestiva, né? Então é mais ou menos isso, tá bom? Perfeito, perfeito. Muito bom, André. Mais alguém quer comentar? Não? Tudo bem? Olha, então, mas nós temos que considerar, aí vamos agora sair um pouquinho de Pascal e vamos mergulhar aqui no Espiritismo. Temos de considerar que desde o lançamento do Livro dos Espíritos, isso foi em 1857, a doutrina espírita vem libertando consciências e renovando inúmeras vidas. Mas tem muitos espíritas que não agradecem. Eu costumo dizer, parece que é algo pessimista, mas não é. Era para ser pior se a gente não fosse espírita, gente.
Eu aprendi depois de muito tempo a agradecer isso. E realmente o Espiritismo me libertou, não totalmente, eu estou buscando essa libertação plena e vai levar várias reencarnações, porque nós temos muito que aprender, se curar e se libertar. Além desta, além do Espiritismo, tem um grupo de benfeitores espirituais que vem nos possibilitando essa compreensão de que na vida e no trato com a mediunidade, olha, na vida e no trato com a mediunidade, quem não usa a razão, foi o que o André comentou, é fanático. Lembra? Fé raciocinada. No meio espírita é muito comentado isso. Então tem que refletir, tem que desconfiar, tem que prestar atenção. A gente sabe que muitos espíritas vieram aí do meio católico, e existem alguns centros aí que acabam, de alguma forma, trazendo regras, tipo, se desse uma brecha, procuraria introduzir até a circuncisão. Não estou dizendo que ocorreria isso, mas se der brecha, trazem aí cheio de regras, sendo que o próprio Allan Kardec, importante falar isso, ele falou, olha, se ficar com alguma dúvida, busque na ciência, porque o Espiritismo ele é evolucionário. Eu migrei para o Espiritismo para ter liberdade de questionar. Eu cheguei a pegar uma missa em latim. Latim! Fim de carreira, gente, ninguém entendia nada e ia embora feliz para casa. Oh, ingenuidade! Graças a Deus evoluímos. E quem não sabe raciocinar, que tem preguiça de pensar, é facilmente iludido. É facilmente iludido. E no Brasilzão nós estamos vendo muitos cristãos aí não agindo como cristãos. Vocês sabem muito bem do que eu estou falando. Um absurdo, né? Um absurdo que eu tenho assistido. Dá a impressão que colocaram chips quando essa turma dormiu. Vacilaram, cristãos que vacilaram ao dormir, jantarzinho, tomaram uma cervejinha, enfim. E ao dormir colocaram chip, porque é uma hipnose. Não é possível que eu tenha assistido na pátria do Evangelho. Eu, Davidson, por favor, vocês não precisam concordar. E quem não se permite utilizar a própria consciência e percepção, ó, consciência e percepção, vocês estão me entendendo? Percepção é o sentido a mais, é um escravo. É um escravo. É um escravo, cara. Ô, meu, ô, tem que voltar para o departamento eu e prestar atenção nos detalhes. A boca vai apertar ao se aproximar da regeneração. Ou você vai tocar naquela batidinha igual o seu avô, seu pai. Isso já era, meu. Já mudou o esquema. Ô, tá dançando valsa, você tá rolando heavy metal. A boca ficou pesada. Tem que acordar a cor que eu vou dar. A cor que eu vou dar a partir de agora. Detalhe. Isso daí pode ocorrer aqui acordado, eu volto a enfatizar, e quando dormimos. O outro prudente e sábio pensamento de Pascal. Tem que trazer isso daqui. Ele fala o seguinte, olha, 2 excessos. Excluir a razão, de ficar ali pensando, peraí, por que essa pessoa fez isto? Para quê? Com essa fala, o que está rolando? Eu tenho que saber o que está rolando ao meu redor. E ele diz o seguinte, 2 excessos. Excluir a razão e só admitir a razão. Sabe aquele cara racional, frio? Sabe aquele frio? Geralmente, as pessoas ascendem um determinado poder político, empresarial, enfim, político, qualquer coisa. O cara ele fica racional, extremamente racional. Tem que tomar um cuidado aí, um cuidado. Esses grandes presidentes e grandes multinacionais, eu tive contato com alguns, mas pelo amor de Deus, irmão. Ô, irmão, cadê teu coração? Eu até brinquei com um deles, eu tive liberdade. Então, ó, 2 excessos. Só tomar cuidado. Excluir a razão e só admitir a razão. Os 2 excessos. Tudo bem? Tem que equilibrar sempre a razão e o coração. A razão e o sentimento. Equilibrar. Muitos de nós vivemos inconscientes dos detalhes e alcance de nossos órgãos sensoriais. Quando eu falo órgãos sensoriais, é a visão, o tato, o ouvir, enfim, são os órgãos aqui físicos, né? Já que nós precisamos
em resumo, nós não precisamos de muitas informações, né? Eu estou aqui olhando para vocês, né? Enfim, eu estou tendo aqui, eu estou registrando os meus sentidos, né, na minha visão, no escutar, principalmente essa visão e escutar. E esses 5 sentidos são a base de todas as percepções físicas, né? O paladar é um sentido também, mas quando nós somamos a esse sentido, o sexto sentido, inclusive eu aconselho assistir novamente aquele filme O Sexto Sentido, nós não só experimentamos um maior grau de consciência existencial, olha, uma consciência, quando a gente usa o sexto sentido. Quando a gente fala isso, pode gerar aí uma série de más interpretações, porque tem os médios ostensivos, mas todos nós somos médios, né? Mas eu queria tocar num ponto aqui, na tal da intuição. As pessoas não têm mais tempo para ouvir a voz da intuição. As pessoas cheias de atividades, elas não ouvem. E mesmo quem tem tempo não dá o devido moral. E aí, olha que o detalhe importante. Utilizando esses 5 sentidos que nós temos, físicos, mais o sexto sentido, que envolve inspiração, intuição. A inspiração vem de fora, pode ser uma comunicação de um espírito, pode ser a mediunidade. Não só experimentamos um grau maior de consciência existencial, como também passamos a descortinar os mistérios da vida invisível. Olha aí, ó, já estamos nos aproximando da verdade. Se cada um de nós concentrasse mais atenção em seu mundo interior, não é fácil, porque as distrações estão aí, a esposa falando isso, a família, os eventos, as fofocas, tem gente que tem de gente fofoqueira, porque nasceu a criança, a educação é tão importante, né? A criança nasce naquele meio de fofocas, ela acha normal, tá aí com 50, 60 anos fazendo fofocas, cara, horrível. Mas enfim, todas essas distrações faz com que a gente não se volte o quanto deveríamos. Por favor, em geral, hein? Tem exceções. O quanto deveríamos voltar mais para o nosso mundo interior. Fechar os olhos num lugarzinho. Não é para dormir, não. Fala, peraí, deixa eu voltar. Por quê? Para quê? Por que eu estou assim? Fazer essas perguntinhas, voltar, né? Se você se sentir mal quando você está sozinho, significa que você não está bem acompanhado. Eu estou brincando, mas é sério, tá? Mas, enfim, atenção mais ao seu mundo interior. Cada vez mais, utilizando, voltando aqui, as intuições / inspirações. Intuições vêm de dentro. As inspirações vêm de fora. Mas é muito relativo. Se durante a noite eu pesquisei algo, eu captei de fora, no dia seguinte, ao acordar, aquilo vem como intuição. Mas não deixa de ser, numa etapa, uma inspiração, porque a inspiração vem de uma outra pessoa, vem de uma outra entidade, né? Mas, enfim, mas utilizar mais a intuição. É gratuita, gente. Mas o que acontece? As mulheres têm aí uma intuição apurada, mas muitas não usam, não dão devido moral. Então, em suma, a dica, nós voltarmos mais para o departamento eu, cuidado com esses excessos de informações, as mídias estão aí, né? As mídias sociais, televisão, eu sugiro banir a televisão, na boa, eu sugiro tais manipulações durante 30 anos ou mais, né? Chega, né? É uma sugestão minha, eu estou fazendo uma propaganda danada, porque eu fui vítima, fui enganado várias vezes, e quem tiver ao meu redor, eu vou divulgar, não precisam concordar comigo, continue lá assistindo a telinha, se quiser, fiquem à vontade, mas dependendo de mim, vocês não assistem. E aí utilizar mais a intuição, prestar atenção nas energias mentais ao redor, e com isso a gente vai encontrar um maior sentido para as nossas existências. Porque as comunicações estão vindo e serão nessa disciplina de cuidar desses detalhes que nós vamos conseguir, como espírita, tomar melhores decisões e cumprir o que nós prometemos na erraticidade. Eu vou repetir.
cumprir, porque vai pegar mal. Nós já prometemos. Nós somos aqui os espíritas, foram os resistentes, os rebeldes, portanto, são os últimos trabalhadores. Chegamos aí, olha, a regeneração está aí, nós não vamos ter mais chance. Então não dá mais para empurrar com a barriga, espertão, não dá mais, cara. Então, veja bem, essa é a dica, está vindo aí. Essa palestra tem aí uma boa parte de inspirações. Nós vamos ter que ouvir essa voz interna, prestar atenção, porque não vai estar aí, alguém não vai chegar e falar, ó, faça isso, bonitão, ou bonitona, vai por aqui. Você vai ter que ouvir, prestar atenção, porque o cenário vai ficando complexo, porque a parte mais escura da noite é um segundo antes de clarear. Ao se aproximar da regeneração, nós vamos ter que utilizar todas as nossas aprendizagens. Fizemos curso lá na erraticidade. Erraticidade, para quem não sabe, esse intervalo entre as reencarnações. Fizemos curso. Agora, tem que usar o curso. Não, sou formado em advocacia, mas você usa, não. Então já se tornou obsoleto. Então tem que usar. E foi gratuito lá, ninguém teve que pagar a tua pós-graduação na erraticidade. Não teve que fazer vestibular, pagar cursinho, morou? Mas é gratuito, a gente não valoriza, e muita gente não agradece o que é gratuito. É ou não é? É ou não é? É. E Deus não poderia dar ao ser humano um guia, ao seu filho, ou melhor dizendo, um guia mais seguro que a sua própria consciência. Quando você volta para o departamento eu, você está ali. Ó. Tudo está aqui na nossa consciência. As leis, está tudo ali. Para desenvolver a mediunidade, é necessário, inicialmente, eu estou falando porque nós temos aí determinada quilometragem com a mediunidade. Mas eu sempre gosto de pensar, só aprendi com o Pelé, né? Eu estou começando agora. Ele já era campeão mundial, ele falou, não, eu não comecei ainda, eu estou em treinamento, né? Isso é muito legal pensar dessa forma. Mas para desenvolver a mediunidade é necessário, inicialmente, aprender a comunicar-se, a lidar com os próprios sentimentos. Sabe para quê? Porque a partir daí, você consegue entrar em contato com as outras pessoas encarnadas ou não, de uma forma salutar. Se você não consegue lidar nem com o seu sentimento, como você vai querer ajudar? Como você vai querer ter relação com os outros? É aquela jogadinha, não, você está no avião. E, de repente, alterou a pressão, caem as máscaras. Você está com a tua filhinha ali do lado. Né? Se você for socorrer a tua filhinha e pôr máscara nela, os dois dançam. Eu estou dizendo, você precisa cuidar primeiro de si para poder atender mais ou menos nessa linha. Então, olha, eu vou repetir. É muito importante a gente aprender a se comunicar com os nossos próprios sentimentos, a lidar com os nossos próprios sentimentos, para depois melhorar as relações. Lembrando que a cura está nas relações. Os problemas de todos nós aqui, todos nós, todos eles, estão galgados onde? Nas relações. Então, eu vou repetir. A cura está nas relações. O ferimento também está nas relações. As pessoas ferem, muitas vezes sem querer ou com querer, não importa. A cura está aí. E o cristianismo você desenvolve aonde? Nas relações. Porque se você isolar, como aquele indiano, ficar lá em mantra, fica 10 anos escondidinho lá, inútil, inútil. Não, a gente sabe que essa turminha que veio da Índia, de capela, vacilaram, não cumpriram a missão. Acharam que vieram só para meditar. Não, irmão. A cura está nas relações. Então nós temos que ir de encontro às pessoas que nós tivemos problemas, procurar equalizar. Eu não vou mergulhar, é o que Jesus fala. Né? O Criador nosso Pai, ele guia, vamos dizer, ele sugere, mas é um guia mesmo. Os filhos, utilizando a capacidade intelectual da própria pessoa, dela mesma avaliar o seu reino íntimo. Então, Deus provoca uma autoavaliação. Isso com o tempo, é uma autoavaliação. É quando a pessoa cai em si, a consciência pesa.
É desta forma que funciona. Por isso, voltar para o departamento eu, se possível mais vezes durante o dia, que eu comparo, já comentei aqui, com afiar o facão no corte de cana, os campeões que, que, eh, que batiam o recorde no corte de cana, eles paravam para afiar o facão. Se você está ali naquela rotina, naquele pega, você vai no banheiro, joga uma água no rosto, faz uma oração e volta para o departamento eu, aqueles 3, 4 minutos, você volta enxergando onde vai estar, podemos dizer ali, o tufão, né? Onde vai estar o problema, né? A tempestade. E ele espera que a gente volte mais para nós mesmos, fazendo um balanço, para ver se nós estamos colocando as nossas competências e inteligências na direção correta. Tem gente que não conhece as suas competências até hoje. Tem que mergulhar no autoconhecimento, que tem a ver, em parte, com orar e vigiar. Tem a ver, opa, tem tudo a ver com orar e vigiar. O que Deus espera é que a gente ore, vigie, e aí vamos complementar, hein, com o maior respeito aos irmãos em cima, é apenas uma sugestão. Analisar, analisar. Lógico que o vigia já tem esse toque de analisar, mas procurar compreender. Isso exige um tempo, irmão. Pensamentinho acelerado, geração Z, não vai enxergar nada, nada, nadinha. Para colocar a competência e inteligência na direção errada é um tapa. Em resumo, eu vou repetir, perguntar, mas por que está rolando isso? Para quê? Eu gosto muito do para quê. Pô, a pessoa me deu uma bordoada. Para quê? Será que não é para eu olhar para esse lado, ó, que eu não estou olhando? Não, o cara, eu vou vingar. Aquela conversinha furada de anticristão, né? Não, nós temos que tirar proveito da situação. A superstição, a superstição é uma espécie de um germe. Superstição é uma espécie de um germe, um micro-organismo que gera diversos equívocos de interpretação. Geralmente surge quase sempre envolvendo novas revelações. Mas o que é superstição? É uma crença, aquilo que você acredita, ou uma noção sem base nenhuma na razão, não tem razão, ou no conhecimento. E que acaba levando a gente a criar falsas obrigações e ter receio de coisas assim sem sentido, que eu chamo medos imaginários, receios imaginários, e acaba depositando uma confiança em coisas absurdas. As pessoas, principalmente no Brasil, aí fortes influências aí de alguns países, tem muita onda de superstição. Isso me faz lembrar que em Bauru, eu lembro que era molecão, explodiu as Nações Unidas no dia 13 de agosto, às 13h13 minutos, eu lembro disso, Jornal da Cidade divulgando isso, e um presidente, eu não vou lembrar, não lembro se era o Geisel, ele estava fazendo uma visita, já comentamos aqui, e aí todo mundo, mas com certeza a energia mental que foi colocada naqueles momentos contribuiu, mas são superstições. Mas a superstição, por sua origem popular, de alguma forma, ela acaba influenciando na energia mental de um país, de uma cultura popular. É uma crença baseada em coisas que não têm sentido, em números ou palavras que trazem azar ou sorte. Pouco a pouco, a superstição passou a ser interpretada simplesmente com um pedido de boa sorte. Então, as pessoas que fazem a fezinha na loteria, de alguma forma, elas gozam de superstição. E ali, olha que interessante, eu estou aqui comentando porque isso tem tudo a ver com o nosso estudo para onde a gente vai caminhar. Quais são os objetos de superstição? Você já deve ter ouvido, olha, jogar sal sobre o ombro esquerdo. Com certeza vocês já ouviram essa superstição. E aí é interessante saber, porque é uma lenda popular entre os povos turcos. É lá na Turquia que vem essa onda de jogar o sal. Para eles,
toda desgraça, ou qualquer coisa errada que surgiu, seria a culpa de um anjo mau que vive no nosso ombro esquerdo e fica ali tentando nos prejudicar. E para evitar uma desgraça maior, o segredo seria cegá-lo, esse anjo mau, com um pouco de sal nos olhos. E surge na Turquia, aí circula, vai para a África, vai, e chega aqui no Brasilzão. E os ignorantes, ingênuos, que não estudam, não pesquisam, querem tudo mastigadinho. Sabe aquela pessoa que preguiçosa, tem que estudar, gente. Eu nunca vi um mundo tão propício para estudar. Eu quero tudo na mão. Outro dia estava lendo um texto do Emmanuel, mas que vocabulário sofisticado. Sim, é para você dar um Google aí, pegar um dicionário, ou um dicionário de papel, e descobrir. Emmanuel escreveu para a gente evoluir, porque tem certos sentimentos que o vocabulário, aquele vocabulário restrito de quem não gosta de estudar, não vai conseguir compreender. Não vai conseguir compreender, tem que estudar. Tem que estudar, né? Eu quero progredir, mas eu quero que alguém me empurre. Eu sou amigo do amigo do amigo do deputado. Ah, essa conversinha não dá mais. Esse brasileirinho sem vergonha, que já nasce encostado, não tem mais espaço. E aquela onda de cruzar os dedos. Vocês já ouviram falar? Eu estou trazendo aqui alguma superstição. Ó, cruzar os dedos. Isso daí era na época, que isso durante o Império Romano, é importante lembrar, antes de Constantino legalizar o catolicismo no Império Romano, a gente sabe que Nero, lembra, era um grande perseguidor dos cristãos. Tinha delação premiada, não posso dizer se era premiado, mas devia ser. Tinha delação, o pessoal entregava, sabe, olha, entregava os cristãos. Até que ele transformava os cristãos, eu já comentei aqui, em tochas humanas, no jardim dele, né? Toda a madrugada ele tinha insônia. Né? Então, naquela época de Lúcio, mais conhecido como Nero, o pessoal, quando cruzava os dedos, era uma forma de simular a cruz, pedindo ajuda a Deus, porque não podia falar em Jesus naquela época. Ele proibiu. Se eu chegasse e falasse em Jesus, já tinha uma delação, eu já teria. Se é que eu já não fui queimado lá na época, acredito que não, né? Eu acredito que não vai lá saber nossas vidas anteriores, né? Mas não sei, de repente eu tenha sido até amigo do Nero, estou viajando, não sabendo nossas vidas anteriores. Né? Então, veja bem, isso fluiu, o pessoal, olha, cruza os dedos. Eu nem minha mãe falava isso, minha avó. São superstição. E o trevo de 4 folhas? Essa é muito engraçada. Tem que pesquisar. Tem que pesquisar. De acordo com a lenda cristã, quando Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden, quando Adão e Eva, isso é, tá? Adão e Eva foram expulsos, história da Igreja Católica, a Eva arrochou um trevo de 4 folhas. E por ser um pedaço do paraíso, ela, quando foi expulsa do paraíso, ela trouxe esse trevo de 4 folhas. E por ser um pedaço do paraíso, é um símbolo positivo que traz sorte para quem encontra. Então, eu encontrei um trevo de 4 folhas. Isso vai dar sorte. Tem gente que deixa na carteira. Tem alguém aí com trevo de 4 folhas na carteira, no meio do livro? Possivelmente tem entre nós. Talvez aí no plano desencarnado, que estão acompanhando. Ingenuidade, superstição, oh meu Deus! Então dá para imaginar, né? E aí passar sob escada. Olha outra superstição. Pô, século XXI, espíritas, nós estamos estudando, olha aí. Tem gente aqui no nosso grupo que não passa embaixo de escada. Alguém pode levantar a mão aí? Quem? Porque alguém falou, mas não foi atrás. Alguém falou, ó, vota nessa pessoa, não vai atrás, pesquisar, passar, faz isso. São pau mandado, são fantoche, tem que pesquisar, tem que estudar, gente. Oh, meu Deus do céu, todos nós. Estou falando mais aqui para o plano desencarnado, viu, irmão? Então, ó, passar sob escada. Olha de onde vem. Essa superstição, ela está apoiada, ó, não importa se a escada está apoiada, aberta, tal, né? Mas a escada ela acaba formando um triângulo, que é um dos símbolos da Santíssima Trindade, lembra? Santíssima Trindade, tá? Que vem da Igreja Católica. Quando você passa no centro, embaixo dessa escada, você está ameaçando o equilíbrio entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo.
Isso veio ali naquele meio da igreja. Por isso virou um sinônimo de má sorte. Por isso que até hoje as pessoas não passam embaixo de escada. Até hoje. Gente pós-graduada, doutores. Oh, meu Deus, que ingenuidade, ignorância. Isso. Agora, voltando aqui, tem que estudar. Eu vou falar umas 10 vezes, tem que estudar. Reserva 15 minutos por dia para estar estudando coisas pertinentes. Não vai machucar ninguém. O ideal é estudar um pouco mais com essas facilidades da vida moderna. Sendo a doutrina espírita, nesses tempos modernos, uma renovadora mensagem que vem descortinando esse véu, eu estou usando o termo véu, essa incógnita que encobre esse intercâmbio entre o espiritual, né, e nós aqui encarnados, entre essas duas dimensões, pode, com certeza, conforme foi mencionado aqui no início, como o Espiritismo vai estar elucidando, vai atrair, já está atraindo, um grande fluxo de discípulos, conforme o André comentou no início, discípulos fanáticos, exaltados, excêntricos, pouco despertos para as verdadeiras intenções da vida maior e carentes de observação, de investigação e bom senso. Bom senso, repetindo, a gente consegue entre a razão e o sentimento, a razão e a emoção. Mas o sentimento, a emoção é muito intenso, é um sentimento muito intenso. Mas também, né? Sempre, né? Razão e sentimento. As melhores decisões que eu tomei, eu olhei o lado do coração, o lado do pensar. Na verdade, quando nos encontramos presos, antigos paradigmas, crenças, clichês mentais, sabe, estruturados pela escola, pela família. Tem um lado positivo, mas geralmente tem um lado negativo. E já isso, a criança foi estruturada, e a adolescência, sabe, aquelas crenças sobre aquelas convicções rígidas. Não, eu sou assim, eu cresci assim, sabe aquela conversinha? E encontra dificuldade. Né? Não consegue se desapegar, outro termo utilizado aqui no início, né? Conforme o André colocou, desapegar dessas. Eu vou usar um termo que aqui eu estou buscando: prisão mental. Prisão mental. A gente tem que desapegar. A mudança atual nos convida a ser flexíveis, maleáveis, como o bambu, né? O bambu pode vir a ventania que quiser, ele está lá, ele sobrevive. Agora pega aquela árvore toda lá hiperpotente, aquela árvore que está lá aqui em Bauru, na Avenida Getúlio Vargas, que ali está, né, toda lá bonitona, se bater um vento, leva. Porque ela é rígida, né? Ela não se adapta. Né? Então a mudança nos dias atuais, isso está em Apocalipse, a gente vê lá as profecias, né? Falsos mestres, falsos profetas, enfim, muita conversinha furada de gente caindo, gente esperta caindo. Isso está previsto. Né? A mudança atual nos convida a ser mais maleáveis e não nos apegar a ideias definitivas sobre a natureza das coisas. Deve ser considerado também que cada ser possui um jeito único de se desenvolver, de aprender, de se curar, se libertar e também de ocupar um espaço na vida, no mundo, e, portanto, é algo aí de acordo com a impressão digital, essa sua estrada evolutiva. E de tempos em tempos, o mundo maior, presta bem atenção, espalha inspirações sementes. É chamado de inspirações sementes aí pela espiritualidade maior. Pode ver, de tempo em tempo é espalhado essas inspirações. São inspirações que a gente não sabe de onde vem. Sementes, se são sementes, vai precisar ser aguado para um dia germinar. Que são, que são aí nada mais do que energias mentais. Mas vamos usar o termo pensamento. Tudo bem? Vem em forma, é uma sementinha mesmo. Por exemplo, está ficando claro aqui na Pátria do Evangelho que muita gente
perdeu a capacidade de se indignar. Ok? Perdeu. Nós estamos aí há mais de 30 anos com corrupções, com manipulações, e as pessoas acham normal. Então, foram plantadas sementes, poucas pessoas estão captando. Eu estou trazendo uma realidade aqui, de maneira geral, não estou trazendo nem partido A, nem B, nada disso. Nem esquerda, nem direita, porque a coisa foi generalizada. E nós achamos normal. Isso não é certo. Perdemos a capacidade de se indignar, liberaram 630 mil bandidos. Normal. Liberaram. A polícia não pode subir no morro, Supremo Tribunal, no morro. Em São Paulo também não. Normal. Não. Uma passividade. Essa semente foi plantada e agora eu vou trazer o que eu estou pensando aqui, hein? Olha, eu estou percebendo, não está sendo divulgado, mas eu recebo notícias de fora, jornais de fora, New York Times, eu tenho dado uma boa olhada. Estão surgindo movimentos na China, Colômbia, vindo, copiando a pátria do Evangelho. Copiando o que está acontecendo no Brasil. Eu estou percebendo que a pátria do Evangelho vai começar a agir muito mais como pátria do Evangelho. Estou trazendo aqui uma percepção, tá? Não é justo isso que estava ocorrendo, e tem gente aqui que vai falar, opa, esse cara está entrando numa área que não deveria. Pense o que quiser, mas é o meu discernimento de certo e errado, eu não acho certo. Se vocês acham certo, se vocês acham certo tudo que aconteceu, problema. 630 mil bandidos foram liberados. Essa onda de saidinha, poucos voltam e a tolerância é grande. Então, vejam bem, muitas coisas erradas aconteceram, nós achamos normal. Tá? Eu não estou achando normal, graças a Deus. Tá? Com o maior respeito a todos. Então, esse tipo de discernimento do que é certo, do que é errado, nós temos que ter. Temos que acordar. Então, muita gente numa sonolência danada. E esse exemplo que está ocorrendo no Brasil, 3 milhões de pessoas orando e cantando o hino nacional em Brasília, isto não é normal no planeta Terra. Não é normal. Eu sei que tem muita gente aí acomodada no nosso grupo, no nosso meio religioso, acomodados, não estão se posicionando, tá? Com o maior respeito, com orações, pelo menos, para a pátria do Evangelho num momento histórico como esse. Eu estou colocando, vocês não precisam aceitar, eu sei que muitos vão aceitar, mas não vai mudar nada na minha vida e nem na vida de vocês. Então, olha, essas inspirações vêm e o Brasil está dando exemplo, estão ocorrendo movimentos no Chile, Colômbia, movimentos pacíficos, gente orando e hino nacional. Orando e hino nacional. Orando. A egrégora que está sendo montada no Brasil é inigualável. E a espiritualidade maior está precisando dessa egrégora. Está sendo previsto em Brasília 5 milhões de pessoas orando. Crianças, senhoras com cadeira, como aqui em Bauru, em todo lugar. Eu estou pegando um exemplo de inspirações que foram plantadas, estão vindo aí, tem gente que não percebeu ainda. Tem gente que não percebeu ainda. Tem gente aí dormindo. E essas sementes, desde que encontram em terra fértil, olha, eu estou falando em um movimento de paz, de amor, caridade, cristão. Cristão. Igual ao movimento que Jesus fez. Jesus enfrentou. Jesus enfrentou o Império Romano e os judeus da época. Orando de uma forma pacífica. Tudo bem? E se eu falar isso, esse cara está dizendo para... Não, não estou. Eu estou trazendo aqui um trabalho, por quê? É muito importante eu explicar. O movimento comunista, ele visa pegar o cristianismo. É um problema seríssimo. Graças a Deus não vai acontecer o que eu estava prevendo, graças a Deus, porque se acontecesse, isso que está acontecendo aqui não aconteceria mais, essa reunião. Não é brincadeira, tem muita gente, guardem bem isso, eu sei que muitos não estão acreditando, dá uma olhada no que acontece em outros sistemas. Então, olha, é de suma importância, Emmanuel traz isso com muita profundidade no livro Vinha de Luz. O texto 47, ele fala exatamente isso que eu estou falando. Texto 47, busquem.
Ele fala nisso, é importante, no mínimo, um brasileiro orar neste momento, no mínimo. O espírito, então, tem que orar, na minha opinião. Eu agradeço os pastores evangélicos que se posicionaram, padres que se posicionaram, eu agradeço demais. Espíritas eu não vi nenhum. Eu não vi nenhum se posicionando a nível nacional. É muito importante, porque o comunismo é uma perseguição aos cristãos. Dá uma olhada no Chile, dá uma olhada. Vai para a Coreia do Norte. Fala, eu sou cristão. Vai para o Afeganistão. Fala, eu sou cristão. Não dura 2 segundos. Irmão, acordem. Olha, essa semente, desde que encontre terra fértil, ela desabrocha, tá? E começam a trazer essas verdades eternas. Para caminhar para a regeneração, nós vamos ter que limpar o planeta de tudo que não é do bem. Ah, mas eu achava que era do bem. Acorde, irmão, busque a verdade aí. Então, vocês vão perceber movimentos maravilhosos. Eu chamo isso de expansão das massas do bem. Uma boa parte ficou em cima do muro. Eu estou junto, hein? Eu me arrependo muito. Fui muitos anos enganado. Repentinamente, a gente começa a olhar com os olhos renovados e compreendemos, sem forçar nada. Essa germinação cristã pode ocorrer em nossa intimidade, recapturando aquele falta de bom senso perdido, sabe? De utilizar tudo que nós temos aqui de recurso. Jesus está acompanhando todos esses movimentos, Ismael, Dr. Bezerra de Menezes, eu tenho certeza que o Chico está junto também. Ao buscar essa dimensão além da física, né, essa dimensão ir para o plano espiritual da nossa existência, né, o nosso lado espiritual, é importante, portanto, deixar essas posturas rígidas, encarando de modo natural e espontâneo. Portanto, desatando essas ideias preconcebidas, podemos dizer assim. E é muito importante, eu gosto muito, é um exercício, isso daqui, muito legal da área de psicologia, você imaginar que você está caminhando num corredor cheio de espelhos, imensos espelhos, e você vai observando em cada um desses espelhos o reflexo de você mesmo, a fim de você poder apreciar melhor os seus diferentes estados emocionais, os seus sentimentos. E, em suma, esse olhar no espelho é muito importante, que tem tudo a ver com autoconhecimento. Diante de tantas pressões, presságios, castigos, culpa, amargura, que são lançados sobre o médium, sobre a mediunidade, que muitas vezes sufoca e acaba atemorizando, deixa as pessoas muito assustadas, o médium que está chegando agora sem conhecimento. E a saída, para quem está começando, é abraçar os serviços da caridade e buscar estudar sobre o assunto com muito entusiasmo. E, lógico, recorrendo a uma casa espírita, que tem aquele acolhimento, que tem um curso tipo o COEM, que tem ali o espaço da fraternidade para orientar, visando aí o desenvolvimento do tal do sexto sentido, que é a mediunidade. Eu estou usando um termo aqui diferenciado. E, lógico, no tocante a esse trabalho, que Jesus prega a importância do amor e da caridade, que é um trabalho, é importante que seja algo que traga a realização pessoal e de acordo com a sua vocação também, né? Porque aí você sente une útil ao agradável. E lembrando que a origem da palavra entusiasmo, vem lá do grego, que significa, em grego é entusiasmos. A pronúncia talvez é entusiasmos, e que quer dizer sopro divino, ou também estar repleto de divindade. E aí eu tenho que contar uma experiência muito interessante. Eu paro aqui praticamente, hein? Ontem, quando eu saí da casa do Dr. Bezerra de Menezes, já era umas 19h30, quase 8 horas, né? Nós saímos. Eu parei no supermercado
e a gente sai energizado da casa do Dr. Bezerra. A gente percebe que algumas pessoas captam essa energia. Eu digo uma energia extremamente positiva, né? Uma energia dos nossos irmãos da equipe do Dr. Bezerra. E a hora que eu entrei na fila única, aquela fila única com poucos itens, né? Tem vários caixas que vai sinalizando, ó, caixa 9, caixa 8, e sinalizou lá caixa 16, para ir para a caixa 16. Mas quando eu olhei uma moça no caixa 9, falou, ó, vem para cá, fez assim para mim, mas de uma forma insistente e sorrindo. Eu estranhei aquilo e eu fui para a caixa dela, caixa 9. Estava indicando no painel 16, né? Quem estava atrás até estranhou, eu fiquei ali. Eu fui ao encontro dela, ela sorrindo para mim. Eu falei, caramba, o que está rolando aqui? Ela falou, o que o senhor faz? Começou a fazer pergunta, mas sorrindo. Eu brinquei, né? Eu falei, olha, eu sou morador de rua. Falou, o senhor está brincando comigo? Eu falei, não, eu sou. Eu comecei a brincar com ela também. Falei, mas assim, uma energia muito boa. Ela sabia que eu estava brincando. Eu percebi que ela captou uma energia minha ali, que não era minha, que eu adquiri lá na casa. Nós ficamos a tarde toda em oração. A gente faz um estudo, faz uma oração, um estudo, lê prece de Cáritas, faz oração, cada canto tem um santo, São Marcos, São Miguel, São Lucas e o Divino Espírito Santo e a Virgem Santíssima a proteger esse ambiente com o seu manto de luz. Várias orações, o tempo todo orações. Eu percebi que ela captou, ela ficava sorrindo, olhando para mim. Só sei que ali eu fui intuído a levar um diálogo, que eu não vou levar aqui, porque esticamos, né? E ela não estava nem aí com a peteca, né? Se, se amarraram o pessoal. Só sei que saiu dali duas coisas muito legais para ela. Eu percebi que me utilizaram como instrumento, viu? Ela se aproximar mais de Jesus e fazer um trabalho útil, que tem tudo a ver com o que nós estamos conversando aqui. Ser útil na pátria do Evangelho. Não é por mero acaso que nós estamos aqui. Senão nós teríamos nascido no interior da França, interior da África, dos Estados Unidos, da Índia, da Coreia do Norte, enfim, nós podemos ter nascido em outros lugares. Se estamos aqui, não é brincadeira. Eu não entrei num dado, eu não queria atrapalhar o andamento, mas foi algo muito interessante. A energia que nós obtivemos ali na casa é uma energia que tem que ser aproveitada ao sair dali para algo mais útil, orações, além do trabalho que é muito bem realizado na casa. Eu paro por aqui. Agora eu abro aí para comentários, por favor. Não é para aceitar, essa é a vantagem do Espiritismo, nós não aceitarmos as falas, discordar, lógico, sempre dentro da polidez, da educação que todo espírita já tem. Estamos abertos a comentários. Mandem ver. Ô, Davidson, posso falar? Pode e deve. É interessante que as ideias de Pascal estão sendo estudadas por muitos cientistas hoje, principalmente neuro. E na teoria de Pascal, que ele fala o seguinte, entre o equilíbrio do nada e o tudo, você só busca o equilíbrio se você acreditar em Deus, porque é a sua base, né? Fora isso, não. Então, que conclusão que interessante que eles estão fazendo em cima desse estudo? Que tem muitos cientistas ateus que estão chegando a essa conclusão, porque eles conseguiram provar cientificamente que se você desejar o mal para o outro, volta para você. E se você fizer o bem para o outro, volta em dobro para você. Entendeu? Então é interessante acompanhar os estudos dessas questões nesse âmbito, porque você começa a entender a forma que eles pensam. Para nós espíritas, que já chegamos a essa conclusão, e às vezes nós chegamos numa conclusão inconsciente, mas por que inconsciente? Porque nós procuramos nossos estudos das nossas salas aí virtuais, como o Sr. Danquimar faz, como nós fazemos de sexta-feira. Então nós procuramos fazer um estudo, arrecadar o conhecimento de todo mundo, para que a gente vá nessa busca de equilíbrio. Né? Então é só mais um comentário que eu estou fazendo, não é pergunta nada. Mas interessante esse estudo que eles estão fazendo, estão chegando a essa conclusão. Se você não acredita em Deus, como você vai conseguir buscar um equilíbrio? Ou você materialista ou você é 100% ateu, não tem como. Legal. Pertinente, viu, Sérgio? Desculpa aí. Não, desculpa não, foi extremamente pertinente a tua observação, viu, Sérgio? Muito bom.
a ciência está se unindo à religião. Só deu um pontapé, hein? Mandem ver. Uma discordância, é importante discordar, viu? É importante eu comentar algo, olha, já que eu vejo um determinado preconceito ou pós-conceito, se o espiritismo é religião, filosofia e ciência. E política é ciência. Se nós pegarmos a Bíblia, o tempo todo estão falando de político. Eu falei aqui, Nero era imperador. Marco Aurélio, que criou o Império Romano. Inclusive, algumas superstições começam ali. Então, eu percebo aí um preconceito muito estranho. Eu sinto que a ausência do bem deve estar presente ali. Porque o poder está aí. Então, quando morre uma criança hoje na Venezuela, nós temos que ficar tocados aqui no Brasil. São irmãos nossos aqui. E de bobeira. De bobeira. Porque lá uma autoritária tomou. Então, tudo isso. Jesus, ele, enfim, o que eu vou resumir para não esticar. Política é ciência e tem que ser debatido com muito respeito. Eu senti que os nossos pais foram doutrinados a não discutir. A conversinha que eu tinha na adolescência. Não discuta futebol, política e religião. Mas por quê? Não, não vale a pena, não leva a nada. Isso é conversa da ausência do bem. Futebol, lógico, pode deixar, porque não vai agregar valor, é terapêutico, tem todo aquele lado. Agora, política e religião tem que se conversar, como os judeus conversam sobre religião. Opa, tem que conversar. Eu tenho 2 grandes amigos pastores que eu adoro conversar com eles. Adoro, eu aprendo muito sobre versículos e tenho uma visão deles que muitas vezes eu não concordo. A maior parte das vezes eu não concordo em alguns pontos, mas a gente aprende. Então, veja bem, nós temos que conversar mais sobre religião, na minha opinião, e principalmente sobre política, considerando que é para inglês ver. O foco é a religião, eliminar a religião. Chile, Argentina já começaram, aqui no Brasil fizeram um teste numa igreja no Rio, entrou lá um vereadorzinho lá e já quebrou alguns símbolos religiosos. Eu não preciso falar da Coreia do Norte, Venezuela, Colômbia, Nicarágua, o Papa ficou quietinho, estranhei, prenderam padres lá, vocês estão sabendo. Isso é muito estranho. Na Europa, a gente já sabe que vem um trabalho para se afastarem de Deus, o materialismo conquistou um espaço, e agora não dá mais. Nós temos pouco tempo aí para regeneração. E vai acontecer. O que os irmãos aí em cima elevados vão fazer, eu não sei, mas para mim aí o comunismo desaparece em questão de 30 anos. Vai. E aqui no Brasil nós não podemos permitir. Não podemos. Não podemos. E Deus vem nos ajudando. Deus, Jesus. Na minha opinião, é seríssimo esse assunto e eu estranho. É sério o assunto. Não é verdade? É sério. Não é brincadeira. Fala, pô, esse cara está exagerando. Pense o que quiser. Não, pense o que quiser, mas eu não estou exagerando. Está claro, está tão nítido. Me preocupa quem não está enxergando isso. É preocupante. É preocupante, não tem noção mínima. Mínima, para onde nós estamos indo, não tem noção. E engenheiro fala, não, mas foi bom naquela época. Aquilo estava sendo preparado, gente. O planejamento era 40 anos, mas ninguém imaginava que ia entrar um camarada meio xaropão aí nesse meio. Ninguém imaginava, estava preparado. Dá uma olhada, mas o povo não. Eu não estou falando do povo que não tem educação política, não. É sério. Então, o pedido, já que ninguém está comentando, orar para a pátria do Evangelho. Eu só estou pedindo isto, é o mínimo do mínimo, orar com muito amor para o bem predominar e a liberdade religiosa predominar. Nós ficamos 30 anos com governos ateus, demos chance para os governos ateus, não tenho nada contra eles, né? E 30 anos.
tá? Então, 30 anos. Então, agora, a coisa agora não é, eles não estão mais de brincadeira, não, hein? Eles viram que não era minha opinião, eles estavam dominando o território, aparelharam tudo, acharam que a coisa ia ser fácil. No último segundo, surge uma mudança divina. Pesquisem isso que eu estou falando, tá? Então, eu só peço aqui, aproveitando essa reunião, principalmente para centenas de irmãos que estão participando, orar, trabalhar para que o bem predomine, a verdade predomine em todos os aspectos daqui para frente. A verdade e o bem predominando. Só isso que eu estou pedindo. Muito Vou tentar falar um pouquinho, eu estava evitando, mas vamos falar. Assim, olha, vamos pensar assim. Quando fala da ciência da política, é uma coisa muito interessante. Por quê? Os seres que reencarnam têm uma tendência de compromissos e responsabilidades. E esses espíritos que vão para esse lado da política são espíritos que, em passados e passados, eles já estavam participativos nesse time social. Muitos acertaram, muitos erraram. A maioria erraram, sempre. Então, vem com responsabilidades. E até hoje não despertaram para uma coisa. E quando falo em política, veja, tá, representante do povo, vamos dizer assim. Né? Mas a gente tem que pensar assim, é uma responsabilidade muito grande. Primeiro, porque ele vai ter status. Segundo, vai ter poder. Terceiro, vai gerar riqueza. São 3 tentações muito grandes, mas muito grande mesmo, tá? Que tem ele que vencer, que é o primeiro passo. E o que é mais importante quando nós falamos, que é um representante do povo. Então, o que é a ciência da política? Vamos procurar entender isso. Se é representante do povo, a ciência da política é fazer o bem de forma maleável ou difícil, veja, o ideal está ali, para a humanidade. E poucos pensam dessa forma. Tá? Então, quem está lá deveria ter essa visão. Tá? Tem as leis que tem que se colocar, tem os projetos, tem as decisões financeiras, sociais, dificílimas de serem tomadas. Mas, em tudo, cada ser desse deveria, antes de tomar uma decisão dessa, até dentro de uma Câmara, dos deputados, do Senado, do Estado, seja onde for, cada sessão deveria ter algo importante. Vamos parar 5 minutos e fazer uma oração para que as nossas mentes fossem iluminadas, porque nós temos que tomar uma decisão para beneficiar o povo, não beneficiar a um, beneficiar a outro, beneficiar a nós. Então, é muito difícil isso acontecer. Veja, mas Deus vai provendo, certo? Está encaminhando espíritos, né, já um pouco mais preparados, porque o planeta está em revolução e necessita desses espíritos para que comece a propagar sementes, igual você mesmo disse. Essas sementes vão germinar. Porque quando nós falamos desse contexto do poder, da riqueza, do status, de representar realmente o povo, se nós olharmos todos os países do mundo, eu não consigo ver nenhum representante desse com esse ideal. Eu falo isso porque o Dr. Bezerra foi político, foi deputado, foi senador. E ele não se enriqueceu por isso, não se ostentou e não deixou o poder subir à sua cabeça. Porque ele sempre se colocava dessa forma. O povo me elegeu. Qual é a minha responsabilidade? Representá-lo e, dentro da minha inteligência, dentro dos meus ideais, fazer o melhor para com ele. A ciência, eu resumo a ciência da política simplesmente nisso. Né? A hora que todo mundo despertar, né, as coisas vão progredir rapidamente, porque daí as coisas se transformam. Né? 50, 100, 200 pessoas pensando no quê? Na população, não por simplesmente em si.
um projeto de lei, vai ser difícil, vai ser penoso. Vai, analise o porquê, vai fazer, as consequências que vai ter momentaneamente e o que isso vai trazer de benefícios futuramente. Seria isso. Veja, mas poucos fazem, né? Ou não fazem, né? Mas vai fazer, pode ter certeza disso. Então, tenho confiança plena nesse sentido. Outra coisa é... Oi? Não. Eu só ia comentar, eu estou bem galgado na missão da pátria do Evangelho. Essa energia que está saindo daqui com as mídias sociais, os exemplos, estão ocorrendo. É que é até duro. Eu tive uma vidência de crianças que estão sendo dizimadas. Nós não temos noção, André, do que acontece na África. Nós não temos noção. O foco dessa nova ordem, pouca gente daqui acho que tem estudado isso, lá de Davos, é dizimar 2/3 da população. A pandemia faz parte desse projeto. O pessoal não tem noção da missão da pátria do Evangelho nos dias atuais, porque essa energia que está saindo do Brasil, em todos os quartéis tem um grupo de pessoas orando, sim, e cantando o hino nacional. Esse movimento está sendo copiado. Eu tive uma evidência de crianças sendo colocada em buracos. É melhor nem contar o que eu percebi. Não é só isto. No Afeganistão, nós não temos noção do que aconteceu ali. Sim, acredito. Não, mas a pátria do Evangelho está começando a fazer a sua parte. Então, mas nós espíritas, o ponto que eu estou querendo dizer é que o meio espírita deveria fazer algo a mais nesse sentido, conversar mais sobre isso, sensibilizar. Nós, a Casa Doutor Bezerra, André, já há anos que a gente vem orando para todas as nações. Sim. Bem, já tem aí 5 anos ou 6, lembra? Domingo de manhã? Sim, a gente já vem orando. Então, olha, Oriente Médio, Ásia, esse projeto na África, nós não temos noção. E na América do Sul, nós não temos noção do que está em curso. E com dinheiro do Fórum São Paulo, fora aqui, organizado pelos irmãozinhos daqui, tá? Eu tenho tudo isso muito bem registrado, eu venho estudando. Já há mais de 6 anos que a gente vem esse tal de Fórum São Paulo. Quando nós começamos aquela oração lá na casa do Dr. Bezerra, foi exatamente com esse propósito. Então, veja bem, a coisa é muito mais séria e eu percebo que o pessoal não está pegando como deveria pegar. O que eu estou destacando aqui, a parte mais escura da noite é um segundo antes de clarear. Nós não temos noção do que está para ocorrer no planeta. A pandemia foi só um teste. Não é exagero, alguém pode avalar a teoria da conspiração, pense o que quiser. Mas eu não vou poder esticar porque vai sair um pouquinho fora. Sim, mas o único pedido é o seguinte, olha, o único pedido, eu deixo aqui, pelo menos uma vez por dia, orar para a pátria do Evangelho nesse momento. E depois nós vamos ter que orar para os Estados Unidos, mas é uma outra etapa. Só isso. Mas a pátria do Evangelho, a gente vê que está começando, né, a exercitar a sua obrigação, porque até então não estava. Né? Tivemos aí pessoas que na eleição passada entraram, né, mais religiosos, certo? Tem pontos positivos, pontos negativos, visualizamos aí, né, juízes com mais compromissos, responsabilidades, veio uma pandemia, sim, mas ao mesmo tempo que desencarna 1 milhão, reencarna 2, 3 milhões, e faz parte de um processo de reciclagem dos seres também, porque a gente não consegue ver a biografia de cada um, se esses que estão desencarnando estão já prontos para que continuar, ou tem que ir para esse novo planeta de transição que está vindo aí para um reinício na prova e expiação. É difícil para a gente ainda conseguir visualizar tudo isso, é muito amplo.
e vai sair para o mundo, não tenho nem dúvida quanto a isso. Eu vejo que o mundo em si, né, vai aprender uma parte, outra parte não, porque existem muitas dificuldades, igual aconteceu no passado distante, muitos povos, vou usar a palavra povos, serão disseminados, se a gente começar a pensar, porque a teimosia é tão grande, né, da qual determinada região, às vezes, vai ser disseminada, né, naturalmente. Outras regiões se propagarão. É uma coisa muito complexa para se falar, né, ao mesmo tempo. Né, mas, só completando, então, do Sérgio, né, realmente, Sérgio, né, fazer o mal retorna para a gente. Fazer o bem retorna em dobro. Né? Esse retorno é algo importantíssimo para a gente entender. Porque quando a gente faz o mal, a gente fala, puxa, Deus vai me punir porque eu fiz o mal, vai devolver o mal para mim. Não, não é isso. Deus é amor, Deus é bondade. Né? O mal que eu faço começa dentro de uma linha de pensamento, de sentimento, de fluidos, veja, que vai tomando conta de mim e vai me atrasar no meu processo. Vai fazer com que eu estagne na minha forma de ser, na minha forma de pensar, sem dizer aquelas energias negativas que eu gerei, que vai me trazer enfermidades, vai me trazer distúrbios mentais, conforme a condição do pensamento, da qual eu gero, que pode até interligar a irmãos maléficos, né, do plano espiritual, que vão me obsediar, vão me dominar. Né? Então, veja, realmente o mal que eu faço, ele está retornando para mim, porque eu estou fazendo ele para mim. Às vezes eu falo, fez o mal para o próximo, ele fez mais para você do que para o próximo. E o bem que eu faço é o inverso, vai me voltar em dobro, porque vai ser tudo o contrário daquilo que a parte negativa, né, trouxe de malefícios para mim, vai trazer só benefícios, em termos de energia, em termos de paz, em termos de harmonia, em termos de alegria, em termos de progresso espiritual, progresso material, veja. Então, é maravilhoso isso. Ontem eu fiquei muito impressionado, não, muito satisfeito com uma senhora que foi na Casa Bezerra de Menezes, a Geni e o Denis. Não sei se vocês prestaram atenção. A Geni é uma mãe, o Denis um jovem deficiente físico mental, certo? Né? Eles adentraram ontem na sala de atendimento, não sei se na sala de passe também ocorreu isso, até lá fora junto ao Davidson, né? Com uma alegria tão grande os dois, mas tão grande. Daí ali eu vi quanto Deus é maravilhoso. Por quê? Aquele jovem começou a participar junto com a sua mãe, porque estava com os problemas de estômago, de intestino, de vista, veja, né? E sanou-se todos os problemas dele com tratamento na Casa Bezerra. A deficiência física é uma expiação, não tem o que fazer, gente, correto? Tá? E mental também é uma expiação, não tem o que fazer, né? Depende de cada um no contexto evolutivo das novas reencarnações, né? Ou entre as idas e vindas desse processo da erraticidade. Mas a alegria deles por ter pura e simplesmente, né, conquistado um benefício de uma cura no estômago, de uma estabilização no intestino, de uma melhora na vista. Precisa ver a alegria daquela mãe e a alegria daquele jovem, o Denis, tá? Pela primeira vez eu vi ele brincando com a mãe dele dentro da sala de cirurgia. Mas uma energia tão gostosa, mas tão gostosa, tão maravilhosa, sabe, de satisfação, de agradecimento, gente. Uma coisa simples, onde eu vejo pessoas perfeitas que reclamam diariamente, né, e maldiz a vida, e entra em estado depressivo. Veja, eu falei, nossa, como Deus é maravilhoso. Ele pôs uma expiação na mão de um espírito que assim aceitou um inimigo. Pode ter certeza disso. Tá? Pode ter certeza disso. Né? E hoje, os dois têm um sentimento de amor tão grande um pelo outro, que eu saí de ali pensando nisso e falei assim, não, Deus é maravilhoso. Ele põe
as provas, as expiações para os fortes, não é para os fracos. Os fracos estão na vidinha normal do dia a dia e na labuta do contexto financeiro, de um contexto social. Ali está a verdadeira luta. E Deus põe naquele que é forte, aquele que tem condições de vencer, porque tem um amor grandioso dentro de ti. Esse amor já se começou quando aceitou a expiação, né? Porque provavelmente são inimigos, foram inimigos muito grandes no passado. Teria que reparar. Então, gente de Deus, o mundo, eu vejo que ele está progredindo muito, e a gente vai vendo de forma maravilhosa isso. E dentro da casa espírita tem que ter muita disciplina, muito conhecimento. Não temos que nos apegarmos a metodologias, a rituais, a dogmas, não. Dentro da casa espírita tem que ter a disciplina, tem que ter o conhecimento, mas tem que ter a prevalência, acima de tudo, do amor, como deveria ter nos outros locais também, porque sem amor as coisas não funcionam, as coisas não progridem, as energias não se tornam tão sutis que provocam, assim, a cura. E muitos que vêm para a doutrina espírita, o Davis comentou, nos livros da Igreja Católica, evangélicos vêm poucos. Traz um monte de pensamentos preconceituosos, mas muito vem, né, do contexto afro-brasileiro, tá? Que carrega consigo também uma ignorância muito grande e que precisa, né, ser trabalhado, ser disciplinado e despertar dentro de ti aquela visão clara, né, do elo de responsabilidade, tanto do mundo material quanto do mundo espiritual, porque muitas das vezes as pessoas acham que a responsabilidade é só do mundo espiritual e não. Onde não tem responsabilidade no mundo material, a casa não progride. Né? Então tem que ter ambas as partes. Né? Só isso que eu queria comentar. Às vezes estendi um pouquinho aí, David, desculpa. Não, o que vocês acham? Legal, viu, André? Complementou. Mais alguém? Podemos fechar? Tranquilo. Então, quem quer fazer oração? Passar para o Sérgio fazer oração? Com muito prazer. Vamos lá. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, agradecendo por essa oportunidade dessa noite de estarmos todos reunidos em seu nome, Senhor, em busca do conhecimento, da verdade verdadeira, dentro do nosso conhecimento espírita. Agradecendo os bons espíritos, nossos protetores que trabalham junto com a gente, e também a todos os trabalhadores da Casa Dr. Bezerra de Menezes, que nos ajuda muito para que possamos realizar esses eventos. Vamos encerrando a nossa noite de hoje, agradecendo de coração. Que assim seja.